Agradecer muito o convite para vir fazer a apresentação. Hoje, no final do dia, aqui eu vou só reforçar vários pontos que foram apresentados aí durante a manhã e a tarde de hoje. E eu vou fazer uma apresentação rápida. Aqui eu vou começar pela Ilha Energias Renováveis e explicar a questão do grupo também e apontar aqui, como foi comentado aqui, alguns pontos da complementariedade no grupo econômico com comercializadora. Então, a Ilha ela faz parte do Grupo Electra, que é uma holding, a Intrepid é proprietária do Grupo Electra, que é uma holding de Curitiba, onde a gente tem a Electra Comercializadora, que é uma das comercializadoras mais antigas do Brasil, foi fundada em 2001, opera desde o início com fontes incentivadas, principalmente com PCHs, então ela começou com venda de energia de fonte incentivada de PCH para consumidores, e vem atuando nessa fonte aí desde sempre. Montou nesse ano agora a Directa, que é uma empresa focada para o mercado varejista. Então, como foi apresentada a questão de conseguir atingir novos públicos, a ideia do grupo é fazer isso via Directa. Tem outra comercializadora no grupo que é a Continental, que é para operações estruturadas. Tem poucas operações dentro dessa comercializadora. E tem dentro do braço aqui a Electra Renováveis, que é onde estão todos os ativos em PCHs do grupo, e uma térmica no interior de São Paulo, uma térmica de pequena potência, de 5 MB de potência instalada. E aí a gente tem todas as PCHs que a gente construiu até 2017, todas elas dentro da Electra Renováveis. E aí montou em 2021 a Ilha Energias Renováveis com a intenção de investir em geração centralizada via fonte eólica e fonte fotovoltaica. A equipe, depois de ter montado toda a estrutura na parte de PCHs, que ela ia desde o pessoal que ia a campo para buscar ponto ótimo para fazer a instalação, pessoal da parte ambiental, parte de civil. Aqui a gente entendeu que não precisa de uma equipe tão grande, acabou fazendo uma equipe enxuta dentro da estrutura da ilha. Então tem o Sérgio Brandão, que ele é ex-Actis, então ele trabalhou aí na construção de uma boa parte de geração eólica e solar dentro do país. Darcy, que é um diretor jurídico, e eu que sou comercial. Nós três aqui temos bastante tempo já de casa, tanto o Darcy como eu, na parte da comercializadora. Juntamente tem o Henry, que muita gente aqui conhece, que é o do gerente de procurement do grupo. A Vanessa, que é gerente de desenvolvimento. E o Pedro, que ele trabalha basicamente aqui fazendo toda a parte de modelagem para ir conversar com o pessoal na Faria Lima, conversar com o pessoal de bancos, para fazer justamente toda essa base, para encontrar toda a parte, fazer o encontro da parte técnica, da parte comercial, para apresentar e encontrar o melhor parque, a melhor viabilidade para conseguir as alavancagens aí financeiras. E aí dentro do portfólio de ativos, dentro da ilha a gente tem hoje 2 parques fotovoltaicos, que é o Complexo Irecê, quebrado em Irecê fase 1 e fase 2, Ventos do Sul, no Rio Grande do Sul, e Gilsan, que fica no Piauí. Então, só passar de forma bem rápida aqui para explicar. Tem muita gente que já conhece os projetos aqui, de a gente conversar, fazer cotação, buscar melhor configuração para o parque. Irecê, fase 1, ela é uma planta ligada em 138 kV, já está num estágio bem avançado de negociação, já está aí em reta final do BNDES para conseguir a aprovação de financiamento, início de obra estimado agora no final do ano, com operação comercial estimada no final do ano que vem. Então, está bem avançado esse projeto aqui. Diria que de todo o pipeline, esse aqui é o que está mais... Esse aí está praticamente ready to build, só precisa da aprovação em relação ao BNDES. E aí eu entro nos outros projetos aqui, que é um foco justamente de conseguir viabilizar estratégias comerciais, conseguir viabilizar PPA para conseguir alavancar e tirar o projeto do papel. Começa com o IDC2, ele era um projeto maior, eram 4 SPS, a gente entrou com a maior SPE
dentro do processo de anistia, pensando em dois caminhos. Um, que era um projeto que, entrando em operação em pouco tempo, ele tinha uma possibilidade de sair fora do lucro presumido, que é um fato que a gente precisa se preocupar, é um ponto que pode matar um projeto aí no médio prazo de tempo. Então a gente saiu fora com esse projeto no processo de anistia e vai reavaliar esse projeto, provavelmente vai quebrar ele em dois para fazer uma nova pedida de outorga. E aí já partindo para a outorga sem desconto na TUSD, para fazer uma análise de autoprodução futura. Então ele permanece ainda com 3 SPS, a potência dela reduziu um pouco para 160 MB AC, e aí a gente está com esse projeto aqui, com um PPA da comercializadora que está flutuando entre esse projeto e o projeto de eólica Ventos do Sul. Gilsan é um projeto solar aqui no Piauí, esse aqui é um projeto Greenfield, mas ele está mais inicial. E o projeto que a gente tem aqui em Ventos do Sul, que é um projeto de eólico com 121 MB de potência instalado, já tem outorga. Então, tanto o IREC2 como esse projeto aqui em Ventos do Sul, a gente está avaliando ele com dois cenários. Um cenário que é buscar um PPA que consiga viabilizar financeiramente, que eu consiga viabilizar um financiamento que traga uma TIR, que traga um retorno interessante para o investidor, com o início de operação comercial atendendo o desconto de 50% na TUSD. Então, tem dois calendários. Um que é entrar em operação com o desconto. IREC2 ele vai até abril de 26 para entrar com desconto na TUSD. Ventos do Sul ele vai até maio de 27 para desconto na TUSD. Então, eu tenho esse deslocamento também no tempo que eu consigo operar esses dois parques. E esses são os parques que a gente avalia aí a questão, principalmente aí na parte de autoprodução. E aí a gente entra, como foi comentado já antes aqui, na questão dos cenários de mercado, o que a gente consegue trazer, mesmo com essa estrutura da comercializadora, mesmo com a estrutura de uma área de busca a mercado livre, o que a gente consegue alavancar de contratos para viabilizar os parques, pensando também como holding. E aí a gente se depara no principal fator aqui que impacta no preço nesses últimos anos. Então a gente olha que o setor, todo o nosso setor energético aqui, ele está muito baseado ainda na parte da hidráulica. E a gente tem aqui, nos últimos anos, até 21 ainda, uma curva de reservatório muito baixa. Esse curva de reservatório baixa aqui, ele acabava pressionando geração térmica e mantinha um preço muito elevado. Tanto que no final de 2021 a gente basicamente aí botou os dois pés no racionamento, se segurou numa barra e voltou. Depois de 22, o que aconteceu? Tive uma chuva muito forte, uma recuperação muito rápida de reservatório, uma condição de reservatório que foi muito positiva e que ela manteve para esse ano de 23. Então, até o comentário da apresentação de antes, preços no início do ano passado, se a gente fosse buscar uma questão de autoprodução, a gente estava com o CAPEX elevado ainda, estava com condições de implantação do projeto que não eram favoráveis, mas eu conseguia preços de PPA que eram favoráveis. Agora eu estou ao contrário, eu tenho o CAPEX que está numa situação muito interessante, só que eu tenho questão de juros que estão pressionando aí o financiamento a longo prazo, e o preço em si, para longo prazo, ele está muito pressionado justamente pelas condições de armazenamento que a gente tem atualmente. Então a gente tem hoje, no sistema interligado como um todo, no final, basicamente, do período seco, 72%. E assim, eu estou nesse mercado aqui desde 2004, aqui, eu não recordo de ter uma situação tão positiva, pelo menos na parte de reservamento, de armazenamento, para o final do período seco. Então a gente está numa situação que ela é positiva sobre o ponto de vista do INS operar e conseguir garantir preços baixos. Isso é muito bom para o consumidor e ele não é muito bom, ele não é nada bom aqui quando a gente vai tentar viabilizar novos parques aí para construção. E, por sua vez, aqui a carga, que é o que vai pressionar a questão do preço, ela vem se mantendo, ela tem um crescimento em relação aos últimos anos,
mesmo com a entrada da GD. A GD ela vem entrando, vem pressionando aqui várias distribuidoras. Tem algumas distribuidoras que estão sofrendo já problemas, que o pessoal fala lá da curva do pato, que tem uma queda muito grande de consumo dentro da área de distribuição durante o dia e um aumento no final do dia. Só que se eu olho para o sistema interligado como um todo, eu ainda tenho um crescimento de carga expressivo em relação a 21 e 22. Então, eu tenho essa sinalização mesmo com o crescimento da GD. Então, essa conjuntura e uma eventual falha de período úmido agora para o próximo ano ou para os próximos 2 anos, ele sinaliza, pelo menos, que o PLD ele volte um pouco, que o preço no médio prazo volte um pouco para patamares um pouco mais, digamos, salutares para o mercado como um todo. O preço muito alto, ele não é saudável para a parte do consumidor, o preço muito baixo, ele não é saudável para a ampliação do parque gerador. E aí aqui tem um comportamento de preços. Isso aqui são os preços dos últimos dias aqui. Se eu for olhar, isso aqui é a fonte da BBCE. A gente tem nos últimos dias uma elevação dos preços observados aqui em balcão e boleta, que foi diretamente ligado à curva de PLD horário que aconteceu na última semana e que tem uma estimativa também de acontecer para amanhã. Então, tem uma simulação já em relação ao CMO, que o CMO médio está batendo R$ 38 por megawatt-hora, só que das 6 até as 10 da noite, com uma elevação dos preços em todos os supermercados. Então, está entrando térmica para conseguir atender questão de demanda. Então, o próprio sistema está botando térmica. E aí, quando a gente vai para o PLD, esse 38 ele sobe aí para uma faixa de 88 a 89. Isso aí, simulações, a gente tem que esperar ainda para ver se a CCE ela vai rodar os modelos e ele vai apresentar a mesma questão de preços. E esse comportamento de preços aqui dos últimos dias fez com que o preço, isso aqui é preço de convencional, ele sofreu uma elevação em relação aos próximos anos. Isso aqui são os cenários para os próximos anos. Então, eu tenho aqui embaixo 24. Então, se a gente for olhar aqui, está pequeno, mas é R$ 71 por megawatt-hora. O preço nos últimos dias aqui sinalizados para 24. 86 para 25. 96 para 27. 106 para 2028 e 115 27, 106 e 115 para 28. Então a gente tem aqui ainda uma recuperação pequena ainda para futuro. Energia convencional, aí quando vai se converter isso aqui para energia incentivada, pode somar uma média de uns R$ 30 por megawatt-hora. Então a gente está falando que a partir de 2028 já se tem uma sinalização de um preço de 5, numa faixa de R$ 145 por megawatt-hora, R$ 146 por megawatt-hora. Então isso aqui, quando a gente vai olhar um projeto sobre a ótica de buscar um PPA para conseguir viabilizar esse projeto, a gente está num desafio muito grande. A gente está, no momento, com o CAPEX baixo, com o CAPEX que está bem interessante para fazer a implantação do projeto, só que eu tenho o restante aqui tudo muito pressionado. E, principalmente, quando se vai ao consumidor, o consumidor ele olha essa condição de preços aí a 96, 86, 106, e eu mostro muito essa questão aqui da energia convencional, porque quando a gente vai falar sobre autoprodução, normalmente vai se conversar com o consumidor que ele pode escolher qualquer tipo de fonte. Ele já reduziu aqui para 500 kW a demanda mínima para conseguir comprar energia convencional, só que a gente vai para consumidores que historicamente ele já comprava energia convencional porque o peso do desconto para ele é muito pequeno. Eu tenho consumidores que na alta tensão, quando a gente está na rede básica, o desconto para ele vale R$ 7,00 o megawatt-hora, R$ 8,00 o megawatt-hora. Então, quando ele vai olhar um contrato a longo prazo, ele quase que exclui completamente a incentivada, porque ele não vai pagar R$ 30 a mais para ter uma energia incentivada. Então, ele busca, se for para atender requisito de ESG e tudo mais, ele busca uma IREC ao invés de buscar uma fonte aí, ou de uma biomassa, ou de uma fonte fotovoltaica, uma fonte eólica. Compra uma hidráulica, que já está amortizada, consegue entregar a um preço competitivo e compensa isso.
eu vou ter uma competitividade um pouquinho melhor quando eu tiver consumidores que vão estar em A4, em A3A, e em alguns casos, dependendo da distribuidora, em A2. Porque daí eu tenho encargos que fazem com que ele olhe com calma e que avalie uma eventual ida para a autoprodução com fonte incentivada. E aí a questão de abertura de mercado, quais são as possibilidades de conseguir consumidores ali além de autoprodução? Eu tenho a abertura de mercado de todo o grupo A agora com a varejista. Então, até o primeiro slide que eu comentei lá foi o quê? Foi uma criação de uma empresa varejista dentro do grupo para ir justamente atrás desses consumidores que, a partir de janeiro, têm a possibilidade de fazer migração. Esse slide aqui era um slide da própria CCE, ela fez uma análise, fez um levantamento de quanto que seria essa possibilidade de migração, e ela está falando aqui de até 8.600 megawatt médios de disponibilidade de carga que pode migrar do mercado cativo para o mercado livre a partir de janeiro de 21. Esse volume não vai migrar todo de uma vez, ele vai ser também um trabalho de formiguinha. Já tem, como foi apresentado antes aqui, já tem várias empresas que já estão mais avançadas na busca do consumidor, na explicação do consumidor de como que vai funcionar essa questão de mercado livre. Só que esse consumidor do grupo A, com uma carga menor que 500 kV, 500 kW, ele não tem usualmente esse conhecimento de como que funciona o mercado livre. Então, nessa migração aqui, a gente vai se deparar em muitos casos de consumidor, primeiro, comprando energia sem saber como é que vai funcionar. Vai ter consumidor perguntando se ele vai ter que trocar poste, vai ter consumidor perguntando se ele vai ter que trocar fiação, se ele vai ser desligado. Então, tudo aquilo que a gente viu no início do Mercado Livre vai ter nessa migração dos consumidores aí varejistas para Mercado Livre. E esse é um nicho em que existe uma possibilidade de ter um ganho, um preço um pouco melhor na média para o consumidor final. Tá? Então, assim, ainda existe uma diferença de conhecimento, uma diferença de informações que pode fazer com que eu tenha um preço um pouco melhor para cá, só que mesmo assim eu não tenho um preço que viabiliza fortemente um novo parque entrando para construção. Eu não consigo colocar aqui, dentro de um contrato desses, um atendimento aí de uma fotovoltaica. Principalmente porque esse consumidor ele vai fazer contratos, na média, de 4 a 5 anos, mas ele pode ajudar fazendo uma carteira de contratos de médio prazo para fazer uma complementariedade de vendas para esses parques novos. Então, dentro da CCE, a estimativa desse grupo A que pode fazer migração, ele é de aproximadamente 14% do mercado nacional. Então, um mercado interligado que pode eventualmente migrar para o mercado livre. Então, são aqueles 8.600 megawatt médios. E aí, que eu comentei antes já também, mas só para reforçar, qual que é hoje um dos melhores cenários, um dos cenários que estão sendo mais trabalhados por todos os geradores para conseguir viabilizar um PPA de longo prazo que dê uma alavancagem, que dê uma sustentação de financiamento. Normalmente aqui a gente vai partir para a parte de autoprodução. Questão da autoprodução aqui, a gente tem a autoprodução tradicional, onde o consumidor ele faz o investimento. Não é o caso que a gente está avaliando aqui, porque esse aí, consumidor que já ia fazer esse investimento já fez, na grande maioria dos casos. Ou é uma carga, ou é uma geração muito pequena que ele vai implantar. E a gente vai trabalhar principalmente nesses dois cenários aqui. A autoprodução por equiparação, aonde se cria a SPE, aonde o consumidor ele entra com ações ordinárias, então tem que ter a questão de direito a voto para que ele consiga comprar energia e ter o benefício da autoprodução. E aí tem o segundo, que seria a autoprodução por arrendamento, onde o gerador ele faz a construção e depois ele arrenda a geração para o consumidor. E esse arrendamento ele pode ser um arrendamento puro, integral da planta como um todo, ou um consórcio no momento em que eu tenho um consumidor
de menor porte, que ele não precisa de toda a geração que o parque está entregando. Principais desafios aqui é conseguir identificar para o gerador e para o consumidor quais são os benefícios de cada um. Então, para o consumidor vai ser apresentado, ele olha a curva de longo prazo, pode ser uma curva BBCE, forward, o mais normal é que ele use a curva DCID como base para fazer o cálculo, e ele vai avaliar qual que é o benefício que ele vai ter de autoprodução indo ao mercado e qual que é essa parcela do benefício dessa autoprodução que o gerador vai querer ter para conseguir viabilizar o parque dele. Então, nesse caso aqui que a gente vai estar trabalhando aqui, numa fonte, num preço médio de longo prazo, numa ordem de R$ 145 o megawatt-hora para uma i5, iniciando em 2026, 2027, num benefício de autoprodução entre 80 a 100 reais, normalmente se deixa uma parcela desse benefício para o consumidor, para que ele tenha esse benefício e tenha o interesse também, tenha a motivação para entrar dentro de um projeto desses, e parte disso fica com o gerador justamente para conseguir chegar naqueles preços de 185, 190 reais por megawatt-hora que ele precisa para conseguir chegar nos econômicos do projeto. E quando eu vou para um arrendamento, que é um consumidor menor, e aí esse menor aqui ele pode ser ou com uma demanda menor que 3 MB, que hoje é o limite para uma equiparação, ou pode ser porque o consumidor ele não quer entrar na sociedade, mas ele quer arrendar o projeto. Eu tenho esse arrendamento, ele acaba prezando mais o preço por questões de tributação. Então ele, assim, é uma alternativa, só que ele é uma alternativa que é mais cara para o consumidor e não dá tanto não dá o retorno com esse preço a maior para a parte do gerador, justamente por causa de tributação que eu tenho na parte do arrendamento, que é diferente da autoprodução por equiparação. Então, são questões aí, são pontos que têm que ser colocados todos eles na mesa, avaliados com o consumidor, para que ele tenha o benefício, para que ele tenha esse benefício para ele e que o gerador também consiga alavancar o preço. E esses benefícios aqui da parte de autoprodução, usualmente se trabalha somente com os encargos da TUSD, que seria basicamente o CDE Proinfo, o CDE de contas da TUSD, e a parte de liquidações da CCE, que é a parte do ISS, ER e o ERCAP, que é um encargo novo que deve ser cobrado aí a partir de 2026. Esses valores aqui normalmente ficam integralmente com o consumidor, porque ele varia muito mês a mês, eu não tenho como ter uma previsibilidade, uma confiabilidade melhor nesse valor. Então, quando se faz essa conta, normalmente se trabalha com os encargos que são homologados pela ANEEL, que são conhecidos, busca direto na resolução e tem a conta. E aí, nessa questão dos encargos, um ponto que ele faz com que o consumidor avalie com mais calma essa opção é justamente a expectativa de crescimento dos encargos ano a ano. Tanto na parte do encargo da parte do ACL, isso aqui é uma simulação que a TR Soluções ela apresentou nessa última semana no mercado, justamente avaliando essa questão da autoprodução. Então eu teria aqui TUSD de encargos para a parte de autoprodutor na ordem de R$ 25 a R$ 29 reais por megawatt-hora. A parte de encargos no Mercado Livre variando entre 106, chegando até R$ 88 reais em 2028, depois aumentando um pouco de novo aí para uma faixa de 93. Isso é uma média em todos os níveis de tensão. Então volta aquela questão de que quando eu estou em uma rede básica, esses encargos eles são menores, e quando eu estou numa A4, esses encargos são maiores. Então, esse aqui é um custo médio. E aí a simulação dos encargos, principalmente na parte de liquidação financeira na CCE, ele vai rodar aí numa ordem de 30 a 35 reais, e a partir de 28, 29 e 30, ele tem uma expectativa de um aumento de valores justamente por causa do ERCAP que deve entrar para fazer o pagamento aí da energia de capacidade, de reserva de capacidade. Então, esse aqui é o principal motivador sobre a ótica do consumidor de entrar numa operação dessa. Só que, para o consumidor, ele ainda bate também na questão do longuíssimo prazo. Então, ele fica naquela questão do seguinte: eu não vou fazer um contrato de 15, 20 anos de autoprodução
Se eu consigo fazer um contrato de 24 até 28, ou de 24 até 27, com um preço muito baixo, e aí eu espero lá para frente para ver como é que vai ser. Então, entra nessa discussão aí em relação ao consumidor. E aí entra aqui os principais desafios e oportunidades que ficam atrelados aí nessa parte da comercialização, que ela é principalmente o cenário de preço atual. Então, todo mundo já sabe aqui qual que é o preço. O preço para esse ano aqui, ele é basicamente o piso até o final do ano. Vai ter uma oscilação agora nessa questão horária que pode acontecer pontualmente. Ele logo volta para piso. Cenários, pelo menos por enquanto, para 24, todos eles aqui eles não apresentam valores aí acima de R$70 o megawatt-hora. Tanto que o mercado não está operando muito contratos acima de 70. 25, 26, 27, eu já apresentei antes ali os preços. Então, tá mais numa questão de incertezas que está aumentando preços do que, por enquanto, uma sinalização efetiva de alta de preço. Segundo, prazos contratuais para alavancagem dos projetos. Quando a gente fala de um contrato de 10 anos, aí, mesmo com cada parte avaliando qual que seria o PLD para depois que finalizar esse contrato, no 11º ano, quando não tiver mais contrato de autoprodução ou quando não tiver mais um PPA, o banco ele coloca todo mundo na mesma vala comum. Então ele vira e fala o seguinte, tu tem um contrato, o contrato vai até 2035, 2036 está sem contrato, então tá, o meu PLD que eu considero é X. E aí ele usa isso aí dentro da análise dele para fazer a identificação de quanto que ele tem, quanto que ele vai alavancar o projeto, quanto que ele vai financiar do projeto e quanto que tu vai ter que aportar de equity. Ou então depois buscar debênture. Operações de médio prazo de usinas com comercializadoras, atacadistas e varejistas. Isso aqui, volto a reforçar o ponto que o Eduardo comentou antes, que é quando eu tenho uma empresa que ela tem dentro da estrutura dela, além da geração, além dos novos projetos, uma comercializadora, ela consegue fazer essa flexibilidade. Então, como eu comentei antes, dentro da estrutura da comercializadora, da holding, a gente tem hoje contratos que vão até 2035, são PPAs de boa qualidade, PPAs que entregam no final para mercado regulado via leilão descentralizado, que ele consegue ser alocado para geração. Então, é uma alternativa que a gente tem dentro de casa, de conseguir alocar dentro do projeto justamente para conseguir alavancar o financiamento. Então, eu tenho essa possibilidade. Vou ter essa possibilidade também, eventualmente, com varejistas. Então, vai ser um pool de consumidores, um pool de contratos que ele consegue colocar ali para fazer o atendimento. Então, são oportunidades que a gente tem para colocar e para alavancar o projeto. O desafio é que, na hora que eu tiro esse contrato da comercializadora, ele tem um valor, esse valor ele tem que ser remunerado também. Então, ele tem que ser colocado na conta para olhar a estrutura como um todo. Eu não posso simplesmente tirar de um bolso e botar no outro e destruir valor em relação à companhia. Operações de autoprodução nas modalidades de equiparação e arrendamento, que eu comentei. Então, ele fica nessa discussão em relação, vale mais a pena entrar num contrato de autoprodução a longo prazo ou fazer uma contratação de curto prazo. Prazo de implantação de projetos para manutenção de benefícios de desconto de 50%. Isso porque na hora que o contrato, na hora que a usina perdeu 50% de desconto, ali pode considerar quase que automaticamente aí uns 20 a 25 reais no mínimo a menos de preço na venda de energia. Isso por quê? Porque ele não tem mais o desconto em relação à demanda. Então ele não consegue repassar esse benefício para o consumidor. Então, para ele conseguir fazer com que o consumidor sinta o mesmo benefício econômico numa autoprodução ou num PPA de longo prazo, ele vai acabar sendo pressionado em relação ao preço dele. Então tem esse limitador em relação à implantação. E para usinas que têm autorização antes da 10.120, da lei que mudou aqui a questão do desconto, ainda entra a resolução 1038 da ANEEL, que colocou lá o prazo de 54 meses para entrar em operação comercial. Então, se a usina não tinha a parte de custo assinado, ou o CCD custo assinado, ela também tem essa
esse prazo aí em que a ANEEL ela pode começar a cobrar a questão da implantação em si ou começar a cancelar outorgas de usinas que não estejam não estejam em processo de construção. Próximo desafio aqui é a disponibilidade de conexão para novos parques. Então a gente tem a anistia, ainda não sabe como é que vai ser o resultado da anistia e a disponibilidade de rede para conseguir fazer a conexão para novos parques. Hoje a gente tem leilões, os leilões que estão acontecendo são basicamente leilões de transmissão para reforçar a transmissão norte, nordeste e sudeste, e daqui a pouco a gente vai ter uma transmissão disponível e a gente vai estar com falta de geração. Então a gente vai estar correndo atrás do rabo. Então a gente sempre está nessa questão de a gente tem geração, não tem transmissão, e aí daqui a pouco a gente vai ter transmissão, não vai ter geração suficiente. Então é um momento aqui é uma oportunidade também para o futuro. E, por último aqui, aí é muito mais desafios do que oportunidades. A oportunidade ela sempre acaba aparecendo, mas são mais desafios, que são as mudanças regulatórias. Então a gente não sabe aí o que vai vir tudo de mudança. Tem a mudança da PL 414, que querem alterar demanda mínima para autoprodução por equiparação. Tem algumas alterações em relação à migração para Mercado Livre, abertura de mercado também para o Grupo B. Então, existe todo um desafio aqui, que é a mudança regulatória, que no final do dia é o que faz esse mercado ser extremamente dinâmico. Então a gente não tem um ano igual ao outro aqui, tanto na parte do arcabouço legal, como também na questão de preços aí e dinâmica de valores. Para hoje seria isso. Então ficam os contatos aqui também. Uma apresentação bem rápida, sucinta aqui, muito mais reforçando os pontos que foram apresentados antes aqui pelos palestrantes. Obrigado.